Nada aí, a gente Tá, continua. tá bom. É, Bom, então começando pela definição de microencapsulação, né? É, microencapsulação, quando a gente vai definir, tem uma infinidade, né, de possibilidades. Só que essa é uma definição que eu acredito que seja mais ampla, né? Principalmente para a gente que é da área de alimentos. Então, a microencapsulação seria um processo, né, pelo qual vários ingredientes alimentares eles podem ser armazenados de um invólucro, né, ou um revestimento microscópico para proteção e posterior liberação. Então, eu acredito que essa definição ela engloba, de forma geral, né, o conceito principal da microencapsulação. Bom, mas quando é que a gente considera uma partícula como microcápsula ou microesfera, né, que a gente vai falar logo na frente sobre essas diferenças? A gente considera uma partícula como microcápsula ou microesfera, né, de acordo com o tamanho que ela apresenta. Então, assim, se a gente tem uma partículas que estão entre 100 micrômetros e 5.000 micrômetros, a gente pode estar considerando essas partículas como microesferas, né, ou microcápsulas. Menor que 100, a gente já considera como nanocápsula, né? Essa faixa, né, ela pode mudar de acordo com o tipo de artigo que você pegou na literatura. Então, assim, nada é 100% correto, até porque cada autor tem uma opinião, né? Então, eu coloquei aqui o que eu acredito que esteja mais coerente, né? Mas vocês podem estar encontrando outra faixa, né, na literatura. Bom, então quais seriam as razões para a gente estar realizando o processo de microencapsulação? Eu citei aqui alguns, né, dos principais motivos para a gente estar fazendo isso. O primeiro deles seria a proteção de ingredientes. Como sabemos, muitos ingredientes da indústria de alimentos eles possuem, né, que características que traz algum benefício à saúde ou possui alguma bioatividade que pode ser perdida de acordo com o processamento que ele é submetido. Então, a microencapsulação, ela para esse tipo de ingrediente, né, que pode sofrer perdas durante as etapas de processamento, ela torna uma alternativa interessante, né, para colocar esses ingredientes no processo sem perder, de fato, os benefícios, né, que esse ingrediente fornece, né, para a alimentação, para a dieta, de modo geral, né. Outro fator seria mascarar sabor, odor, cor indesejável, né, evitando que o produto final ele sofra algum tipo de alteração, né. Então, não é ideal que a gente tenha um produto, a gente quer incorporar, enriquecê-lo, por exemplo, com ômega 3. Como o ômega 3, a maioria das vezes é oriundo de peixes, né, de pescados. Então, se a gente não tiver algum tratamento para remover o odor que vem, que é característico do pescado, né, e adicionar em um alimento, e esse odor passar para esse alimento, a qualidade do produto final, né, ela vai sofrer alterações. Isso não é desejável. Então, a microencapsulação também, nesse caso, ela surge como uma alternativa para a gente tentar mascarar, por exemplo, esse odor diferenciado do ômega 3, né, quando ele é oriundo de pescado. Outra forma é facilitar o manuseio, né? Porque na maioria das vezes a gente obtém essas microcápsulas em pó, né? Elas estão secas, então facilita muito o manuseio. Também para prevenir reações e interações indesejáveis entre os ingredientes ativos com outros componentes alimentares. A gente sabe que os alimentos são matrizes muito complexas, então a possibilidade de um ingrediente ativo reagir com a própria matriz do alimento é muito grande. Então, quando a gente microencapsula, a gente permite, né, que haja uma proteção ali desse material ativo da matriz alimentícia e com isso a gente consegue entregar, né, esse material ativo no local alvo sem perder a sua atividade, bioatividade, né? E outro ponto, né, também uma característica extremamente importante quando a gente faz o processo de microencapsulamento, seria controlar a entrega, né, de um ingrediente ativo. Quando a gente desenvolve o processo de microencapsulamento, a gente já tem que pensar, né, como é que essa entrega vai ser realizada. Então a gente tem que pensar nos gatilhos, né, que, que a gente precisa para estar fazendo o processo de liberação, senão a técnica ela não é viável, não faz sentido, né?
Então, a gente tem vários desses gatilhos que a gente pode estar desenhando de acordo com o tipo de processo que a gente está desenvolvendo, né? Eu coloquei aqui alguns, a gente pode ter, por exemplo, a temperatura, a gente pode ter o cisalhamento, a pressão, né? Por exemplo, pressão mecânica, mastigação. A gente pode ter essa ruptura, né, da cápsula pela alteração de pH, pode ser também por atuação de uma determinada enzima em um determinado local alvo, né? Então, por exemplo, se a gente desenvolver uma cápsula que a gente queira que comece a se desintegrar quando a gente coloca na boca, onde tem contato com a amilase salivar. Então, a gente teria de desenvolver essa cápsula com um material de parede, né? Que seja composto de amido, a gente já tem já tem um gatilho já desenhado nesse processo, né? Então, essa cápsula já vai começar a se romper ali, onde a gente meio que programou para que ocorresse, né? Bom, a gente pode estar obtendo, né, diversos tipos de estruturas, dessas microestruturas, né? A gente consegue diferenciá-las de acordo com a forma que ela foi construída. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para que a gente tenha uma noção de quais estruturas a gente pode estar obtendo. O primeiro delas seria o que a gente define como microesfera, né? Que, na verdade, a microesfera ela é uma microestrutura onde o material ativo, ou o núcleo, né, ele está distribuído de forma uniforme. Então, juntamente com o material de parede. Então, não existe a delimitação de uma parede, né, de uma cápsula de proteção do material ativo. Ele está distribuído de forma uniforme. E isso tem características positivas e negativas, porque se a gente não quer expor o material ativo a determinadas condições ambientais, esse tipo de microestrutura não é tão adequada, né? Ao contrário das microesferas, né, que apresenta essa característica, a gente tem a microcápsula, que já essas estruturas que possuem o material ativo completamente envolto por um material de parede, né? Então a gente tem ali essa casca que protege que protege o material ativo de condições ambientais mais extremas ou oxigênio, o que seja, entendeu? Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de estruturas que se diferenciam por essas características, mas ainda a gente pode ter uma terceira nomenclatura que seria as micropartículas, né? Que englobam as microesferas e microcápsulas, mas aí a gente não teria essa definição que eu acredito que seja interessante, né, para quando a gente está desenvolvendo um processo. Está dando para compreender? Alguém tem alguma coisa para falar? Estão me ouvindo? Acho que está tudo certo. Tá, ok. Vou continuar aqui, então. Bom, então, a gente sabe que existe uma grande infinidade de materiais que podem estar sendo usados para realizar o encapsulamento, né? Devido a existir essa infinidade de materiais, né, eu coloquei duas tabelas que diferenciam esses materiais de acordo com a característica do material ativo. Então, nesse caso, a característica escolhida foi se esse material ativo ele é hidrofóbico ou se ele é hidrofílico, né? Então, essa é uma característica muito importante, que a partir dela a gente consegue selecionar alguns materiais para estar encapsulando esse ativo em específico, tá? Então, dentro dos materiais que a gente pode utilizar para materiais hidrofóbicos, né, como acho que vocês já perceberam, a gente usa materiais que tenham características comumente hidrofílicas, né? Então, por exemplo, a gente pode estar usando polissacarídeos não modificados, né? Então, a gente tem aí o amido, que é bastante utilizado, a maltodextrina é muito utilizada. A gente tem também os polissacarídeos que apresentam alguma modificação, como, por exemplo, a dextrina, a ciclodoxina, a amidosa, que é bastante utilizada também em processo de encapsulamento. Essas alterações que são realizadas nessas cadeias, né, desses polímeros, elas melhoram, né, a estrutura desses polímeros e também incrementam, né, características positivas, né, na cápsula formada. Então, são materiais interessantes para ser utilizados. A gente também tem as gomas, né, goma arábica, alginato, que no caso alginato eu utilizei no meu doutorado, né? A gente tem também a caragena, a pectina.
A gente tem as proteínas de origem vegetal, onde tem proteína de soja, proteína de trigo, né, proteína do milho, no caso a zeína. A zeína é bem interessante porque ela não é degradada pelo suco gástrico, né, então a gente consegue estar formulando uma cápsula com esse tipo de proteína e ela vai até o intestino delgado e consegue liberar o ativo ali, né, quando o ativo ele é sensível ao pH ali do suco gástrico, então ela tem uma característica bastante interessante, tá? Bom, a gente também tem as proteínas de origem animal que podem ser utilizadas, né? Tem gelatina, caseína, as proteínas concentradas e isoladas do soro. E temos outros polímeros sintéticos, como o PEG, como o polivinilacetato, os derivados de celulose e a quitosana. Também acabei utilizando quitosana, e aí mais na frente eu vou explicar o porquê. Ela tem uma característica que, que é interessante para a gente estar utilizando no encapsulamento. Bom, como eu falei, né, quando a gente tem materiais hidrofóbicos, a gente acaba utilizando materiais de parede que têm característica hidrofílica, né? Quando a gente tem um material ativo que tem característica hidrofílica, a gente acaba utilizando materiais de parede que possuem característica hidrofóbica, né? Então, nesse caso, para esse tipo de ativo, né, com característica hidrofóbica, a gente acaba utilizando lipídios, ceras e alguns polímeros que têm essa característica específica. Então, a gente pode estar utilizando gorduras, né, gorduras hidrogenadas, glicerídeos, fosfolipídios bastante utilizados, ácidos graxos, né, esteróides de planta, dentre outros. Aí, dentre as ceras, a gente tem a cera de abelha, parafina, cera microcristalina, né, a cera de carnaúba, e entre os polímeros a gente tem essa aí, a goma laca, né, que é a extraída de um inseto que é comumente encontrado na Índia e na Indonésia. E também a gente tem o etilcelulose, né, que podem estar sendo empregados. Então, como a gente pode ver, existe uma infinidade de materiais e para a escolha desse material a gente tem que estudar um pouquinho, né, para a gente entender como é que esse material de parede vai interagir com o nosso ativo, né, com o ativo que a gente escolheu para estar fazendo o processo de encapsulamento. Bom, assim como os materiais, né, também existe uma infinidade de técnicas que podem estar sendo empregadas para realizar o microencapsulamento. Para facilitar o entendimento, eu trouxe essa tabelinha também que divide em métodos físicos e métodos químicos, tá? Então, dentre os métodos físicos, a gente tem aí o Stay Dry, que eu acho que um dos principais métodos a ser utilizados, né, que estão sendo utilizados no processo de microencapsulamento, desculpa. Aí a gente tem o Spray Cooling, Spray Chilling, a gente também tem métodos que utiliza discos rotatórios, leite fluidizado, né? A gente tem métodos que utilizam extrusão, co-extrusão, encapsulação molecular, emulsões múltiplas, né? Aí dentro os métodos químicos a gente tem aqueles que utilizam separação de fase, evaporação de solvente, coacervação, que é bastante utilizado, né? Polimerização interfacial, lipossomas também é bastante utilizada, apesar de ser um pouco caro. Então, assim, ela tem se restringido mais ao ambiente universitário, né? A gente tem a coextrusão, né? Eu coloquei o nome encapsulamento, mas ela já acredito que tem uma característica um pouco distinta da microencapsulação, né? Devido exigir tecnologias mais robustas para você estar obtendo essas nanocápsulas, né? E a gente também tem a gelificação iônica e a gelificação térmica, né? No meu trabalho de doutorado, eu acabei utilizando a gelificação iônica pelo propósito que eu tinha, né? Da cápsula que eu gostaria que fosse desenvolvida no final do meu processo, né? Bom, mas aí como é que a gente faz a escolha, né, da tecnologia? Como a gente escolhe o processo que a gente vai usar? Então, essa escolha, ela depende de algumas propriedades, né? As principais seriam a propriedade do núcleo, os requisitos, né, de aplicação no alimento-alvo, né? A gente também teria relação com o material encapsulante escolhido, então essas seriam as principais características. Aqui na frente eu coloquei mais algumas, então antes de qualquer processo de encapsulamento a gente precisa saber essas características, né? Então, quais características do ativo a gente precisa saber? Se esse ativo ele é líquido ou sólido, se ele tem a característica hidrofílica ou hidrofóbica, né? Como eu acabei de falar, né? Então, se é hidrofílico, a gente vai estar utilizando materiais de parede que tem a característica hidrofóbica, né?
e ao contrário, e vice-versa no caso. Então, se esse material é volátil, né? A aplicação-alvo, se é um alimento, uma ração, se a aplicação vai ser um alimento que tem característica de ser seco ou úmido, né? O tipo de cápsula que a gente quer obter, o tamanho é uma característica importante, a morfologia, então se a gente quer uma cápsula mais esférica ou com um formato mais irregular, então depende do tipo de técnica que você escolheu para estar encapsulando e você vai estar obtendo esse tipo de cápsula, tá? Se você quer obter cápsulas em pó, ou pellets, ou granos, né? Também tem que levar em consideração a produção, né? O volume de produção que se deseja, se pretende realizar em batelada ou se quer um processo contínuo. Devemos levar em consideração também o armazenamento, então, se a gente vai armazenar esses materiais em local seco ou úmido, a temperatura, né, que deve ser armazenado, o prazo de validade, a embalagem, né, que vai ser utilizada. Tem que levar em consideração também o processamento posterior, então, se a gente pretende aplicar essas microcápsulas em um determinado alimento que vai sofrer outras etapas de processo, né, até chegar ao consumidor, até tá pronto ali para ser comercializado, então a gente tem que levar essas etapas em consideração, porque às vezes é uma etapa que possa causar alguma agressão na estrutura da microcápsula, né, e acabar perdendo a eficiência, né, para a qual foi programada. E aí a gente também tem que programar nessa liberação. Então, essa liberação pode ser por uma subutilização, por temperatura, cisalhamento, como já comentei anteriormente, né? Pode ser por efeito do pH, por efeito de enzimas. Então, a gente ter esse gatilho desenhado quando a gente cria o processo para a produção da microcápsula é importante, porque se a gente produz a microcápsula, ela chega no local alvo, né? E ela não libera o composto ativo, então ela não possui eficiência alguma e não precisaria ser utilizada, né? Poderia ter utilizado o composto ativo sem nenhum tipo de proteção, tá? Bom, eu coloquei aqui algumas etapas, né? Um fluxograma básico para a gente estar realizando o processo de microencapsulação. Basicamente, a gente tem 5 etapas. Lembrando que essas etapas elas podem variar, né, para mais ou para menos, então depende do tipo de processo que a gente está realizando, né? Então, a primeira etapa ela consiste na preparação do material encapsulante, então seria aqueles polímeros, proteínas e tal. A segunda etapa seria a preparação preparação e incorporação do núcleo. O núcleo seria o material ativo, o material que a gente tem interesse em estar envolvendo ali com esse material de parede, né? Aí a terceira etapa seria o processo de dispersão e homogeneização do núcleo nesse material encapsulante. A quarta etapa, a formação da partícula em si, da gotícula, né? E a quinta etapa seria o endurecimento e a estabilização da matriz, né? E aí daria origem à microcápsula. Bom, eu coloquei aqui de forma a facilitar, né, o entendimento, eu dividi as etapas para a gente entender melhor. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2 exemplos de preparação do encapsulante, né, incorporação do ativo. Então, no primeiro caso, a gente tem um ativo que tem característica hidrofóbica, né? Então, inicialmente a gente tem a preparação do material encapsulante, depois a gente tem a adição desse ativo, né, que tem característica hidrofóbica, e a formação, normalmente de uma emulsão, né, quando a gente tem um material ativo com característica hidrofóbica, a gente forma uma emulsão, e depois essa emulsão ela segue, né, para homogeneização, para a gente conseguir um tamanho de partícula homogêneo, né, e vai para o processo de formação da partícula, que aí depende do tipo de método que a gente vai utilizar. No exemplo 2, né, a gente tem a gente tem um encapsulamento a preparação do encapsulamento de um ativo sólido em um lipídio, né, que sofreu o processo de derretimento. Então, normalmente
se utiliza, né, por exemplo, ceras para estar encapsulando materiais sólidos, porque o processo de formação das cápsulas é facilitado, né, porque quando a gente diminui a temperatura, a gente consegue formar essas partículas muito rapidamente, né, sem ter que utilizar redução de temperatura ou qualquer outra tecnologia, né? Então, a temperatura ambiente mesmo é o suficiente para que ocorra o processo de solidificação e a gente tenha a cápsula já formada, tá? Bom, aí partindo para a terceira etapa, né, que seria a dispersão e a homogeneização. Então, essa etapa a gente pode estar realizando tanto utilizando o processo contínuo quanto em batelada. Então, no caso de processo contínuo, a gente tem os equipamentos apropriados para isso, onde o material, a solução, né, contendo o encapsulante, contendo o material ativo, essa solução ela entra no equipamento e esse equipamento permite uma dispersão de forma a tornar essa solução homogênea, né, antes do processo de formação da partícula. Isso é muito importante para a gente ter partículas com grande uniformidade, né, que tenha distribuição uniforme do ativo ali no interior e a gente não tenha problemas maiores posteriormente, né. No caso do processo em batelada, normalmente utiliza esses tanques de agitação convencionais, e aí a gente pode ter tanto emulsões, né, como eu já havia dito, a gente pode ter tanto a formação de emulsões, como também de dispersões, né. Quando a gente tem um ativo que é hidrofóbico, normalmente a gente forma uma emulsão para depois formar a partícula. Quando a gente tem materiais sólidos ou a gente tem materiais hidrofílicos, a gente apenas faz uma dispersão desses materiais, né, da material de parede com o material ativo e depois faz o processo de formação da microcápsula em si, tá? Bom, e para a formação da partícula, o que a gente pode estar utilizando? Bom, a gente pode estar utilizando tecnologias de gotejamento, né? Então, a gente tem gotejamento simples, que foi o que eu utilizei no meu doutorado. Então, como a gente não tinha equipamento mais sofisticado, a gente acabou fazendo de forma simples mesmo. Mas a gente tem outras tecnologias, né? Como gotejamento por ressonância, eletrogotejamento, dentre muitos outros. Esse tipo de tecnologia utilizada para a formação da partícula, né, possui algumas características, que é a formação, por exemplo, de partículas entre 200 e 300 micrômetros, né? Está dentro do que a gente caracteriza como microcápsula, só que ela apresenta, por exemplo, um dos inconvenientes seria essa produção média, né? Produtividade média. Então, se a gente pensa em um processo em larga escala, a gente já teria aí um problema, porque a gente não conseguiria estar utilizando essa tecnologia de gotejamento em específico para estar obtendo um volume muito grande das cápsulas, né, com o ativo. Em contrapartida, né, a gente tem o processo de formação utilizando bicos atomizadores ou discos atomizadores, que é utilizado no processo de spray dry, por exemplo. Então, essa tecnologia ela apresenta uma vantagem com relação à anterior, né, que é por gotejamento, porque além da gente conseguir partículas menores, né, a gente consegue uma alta produtividade e, além disso, um baixo custo, né, já que a tecnologia que utiliza a atomização, né, já é bem desenvolvida, bem consolidada, então a gente conseguiria montar uma planta de forma muito rápida, né, porque essa tecnologia já é empregada para outros processos que não é o que não é a microencapsulação, como por exemplo secagem de em pó, secagem de ovo em pó, obter ovo em pó, né? Então assim, a tecnologia é bem consolidada na indústria de alimentos, então seria fácil da gente tá construindo uma planta piloto, né, uma planta de produção industrial. Eu coloquei aqui algumas tecnologias que são comumente empregadas. Eu não entrei em muitos detalhes, porque existe uma infinidade de técnicas, eu mesmo não conheço todas as técnicas, então
Assim, como eu disse para vocês, eu trabalhei no meu doutorado com uma técnica só. Então, eu vou falar de forma genérica, né, de algumas, e depois falar um pouco da que eu desenvolvi durante o doutorado, tá? Então, eu acredito que de forma industrial, né, o spray dry seria a técnica mais interessante. É uma técnica normalmente utilizada para a conversão de ingredientes líquidos em solução aquosa, né, ou dispersões em pó. Então, ela pode ser utilizada para encapsulação de sabores, vitaminas, né, minerais, probióticos, enzimas, acidulantes, dentre muitos outros componentes. Então, é uma técnica bem versátil que a gente pode estar utilizando para encapsular uma diversidade de compostos, tá? Então, logo que a gente tem a preparação, né, dessa suspensão, dessa emulsão, a gente leva essa emulsão para a câmara de secagem, né, que seria o local onde a gente vai obter a microcápsula, né? Então, como eu falei anteriormente, o spray dry ele utiliza bicos atomizadores ou discos atomizadores, então essa solução ou dispersão, né, ela é atomizada, ela é colocada dentro da câmara e instantaneamente a água é removida e há a formação das partículas, né? Que as partículas seriam as microcápsulas e é recolhida na parte inferior da câmara. A gente normalmente tem, né, esses ciclones de separação que, na verdade, como a secagem é feita utilizando ar quente, né, então, durante o processo de remoção desse ar da câmara, acaba carregando algumas partículas e essas partículas elas têm que ser separadas porque elas têm ali, né, o material ativo, então a gente acabaria perdendo a grande quantidade do produto final, né? Então a gente tem esses ciclones para realizar a coleta, né, desse material que saiu junto com esse ar, né, de exaustão da câmara. Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos, que seria, no caso, de utilização do spray dry, né, para encapsulamento de ômega 3, né. Então, a gente começa com a preparação do material encapsulante, né, então a gente dissolve o material encapsulante, depois a gente adiciona o material ativo, nesse caso o ômega 3, a gente tem o processo de homogeneização para a formação da emulsão, né, essa emulsão é levada para a câmara do spray dry e a gente tem um processo de secagem e tem o pó microencapsulado. Então, a gente já tem esse material, né, em formato de microcápsula, que pode ser um material, um insumo, né, para ser utilizado numa diversidade de produtos, né, que não venha a degradar a sua estrutura. Então, esse aí é o final a etapa final, né, que seria a aplicação, ela depende de como o processo foi desenhado, para que a microcápsula tenha, de fato, a característica que ela foi programada para ter, né. Aqui a gente tem outro exemplo, que seria o encapsulamento de probiótico, né, ao contrário do anterior. Esse não tem característica hidrofóbica, então necessariamente não precisaria ser uma formação de uma emulsão, né, a gente poderia estar formando uma dispersão, como é o caso. Então, a gente tem inicialmente, como todas as etapas, né, a preparação do material de parede, né, então nesse caso foi utilizado uma proteína e o amido resistente, se vocês não sabem, para quem não sabe, né, o amido resistente é um tipo de amido que ele não é degradado pelo nosso organismo, então ele serve também como prebiótico, então nesse caso as cápsulas estão formadas, além dela ter a característica de probiótico, ela tem também de prebiótico, né, por causa do amido resistente, e no final das contas tem a característica que a gente chama de simbiose, né, que seria esse tipo de produto que tenha os dois componentes, né, o prebiótico e os probióticos. Então, depois disso tudo, tem a homogeneização, né, para formar essa dispersão, e essa dispersão ela é pulverizada por atomização na câmara do spray dry e tem-se a formação do pó encapsulado, né? Que aí pode ser aplicado também numa infinidade de produtos, tá? Aí eu coloquei algumas características, né, do spray dry, então é um processo mais comum para converter líquido em pó, ele apresenta grande rendimento,
tem a capacidade de produzir várias toneladas por hora, produz poros fluidos, finos e granulados, possui baixo efeito térmico nos materiais durante a secagem, né? Isso é uma característica importante. Ele é versátil e prontamente disponível na indústria de alimentos. Como falei, já é uma técnica bem consolidada para outros setores, né? A gente tem alguns fatores do spray dry, né, que afeta as propriedades da microcápsula. Então, a gente pode citar, por exemplo, a alimentação da secadora. Então, temos a estabilidade do núcleo e da emulsão, da dispersão. Então, a gente tem que ter preparar, né? Essa etapa de preparação ela tem que permitir a formação de uma emulsão de forma adequada, né, para que ela não se rompa antes do processo de secagem e venha a liberar o material ativo. Também tem que levar em consideração os sólidos totais, né, a viscosidade, porque isso vai dificultar o processo de atomização, já que o bicoatomizador ele possui só microfissuras, né? Então, se a gente tem muito sólido ou tem uma viscosidade muito alta, vai ser dificultado. Temos que levar em consideração também as condições do processo, né? Então, a gente tem que levar em consideração a homogeneização, como falei anteriormente, para a gente conseguir partículas com uniformidade, né? Então, com material ativo em todas as partículas e tudo mais. Aí a gente tem também que controlar a atomização, a temperatura de secagem, para os componentes que a gente quer fazer o processo de secagem, senão a gente pode estar perdendo, né, o material ativo a depender da estabilidade que esse produto tem, né, ao ser submetido à temperatura, o fluxo de ar que é utilizado, né. Aí temos outros fatores também que afetam, por exemplo, a oxidação, né, é um fator que afeta muito. Os microcapos são obtidos por spray dry, principalmente aquelas que são obtidas por emulsão, né, onde foi feita uma emulsão anteriormente. Então, como a remoção de grande parte da água, então ela fica sujeita, né, à oxidação pelo oxigênio. Então, aí a gente teria que estar utilizando uma embalagem que fosse propícia para impedir, né, que o oxigênio leve à oxidação. É o que acontece, por exemplo, no caso do leite em pó, né, que tem uma embalagem propícia para evitar o processo de oxidação durante o armazenamento. Aí também a gente tem algumas características físicas, né, que levam em consideração a emulsão e a homogeneização, e também as perdas que ocorrem na câmara. Quando a gente também faz o processo de encapsulamento de materiais voláteis, a gente tem que levar em consideração, porque a retenção desses voláteis está vinculada, né, ao processo de secagem, né? Então, o processo de secagem vai estar dependente do tipo de volátil que a gente está fazendo a secagem, né? Do solo de alimentação, do material encapsulante que a gente utilizou, a homogeneização, o processo de homogeneização que a gente empregou, a temperatura do secador, o fluxo de ar, tá? Aí, além do spray dry, né, a gente tem outras tecnologias. Eu coloquei aqui só algumas, eu não compreendo muito bem essas tecnologias, tá? Uma delas seria o revestimento utilizando esses discos rotativos, né? Então, normalmente essa tecnologia é utilizada para encapsulamento de materiais sólidos. Então, o núcleo, né, o material ativo, ele é suspenso em um material encapsulante líquido, e essa suspensão ela é colocada em cima de um disco giratório, sob condições controladas, e esse disco, ao entrar em movimento, né, ele joga essas partículas na parede da câmara, né, e ocorre a formação das cápsulas, né. Bom, a gente também tem a tecnologia de coextrusão. Essa é uma tecnologia bastante interessante, né, que nesse caso, né, a gente tem dois jatos concêntricos, um interno que carrega o material ativo, né, e um externo que carrega o material de parede. Nesse caso, foi utilizado o material de parede que foi fundido, né, por exemplo, pode ser uma cera, um lipídio, e ao ser liberado pelo equipamento, né, por esse material ele solidificar com facilidade, porque ele foi fundido, então a formação da microcápsula assim que ele sai do equipamento, né?
e o tamanho da microcápsula ela é controlada de acordo com a vibração desse equipamento, do bocal do equipamento, no caso, tá? Então, eu coloquei aqui só mais um slide para a gente ver como está a tendência, né, em questão de patentes, que eu acredito que seja o mais importante para a gente, do processo de microencapsulação. A gente vê que no início, né, o processo era um processo que não era tão estudado, e quando a gente olha para de 1990 a 2000, né, de 2000 a 2010, a gente vê que a quantidade de patentes nessa área aumentou muito. Ou seja, os pesquisadores eles começaram a perceber é, que a microencapsulação é uma tecnologia inovadora que pode desempenhar grandes benefícios em grandes áreas, né? Em muitas áreas. Então, ela tem sido cada vez mais aprimorada e, com certeza, já existem produtos no mercado que têm a utilização de microcápsulas e com os benefícios que esse material pode fornecer. Bom, mas a gente tem, como qualquer outro processo, a gente tem desafios. E quando a gente fala de microcapsulação de produtos de origem alimentícia, né, teríamos mais desafios ainda, porque a gente cai naquilo que eu falei anteriormente, que o alimento ele é uma matriz muito complexa. Então, por esse fato, né, quando a gente desenvolve um processo de microencapsulação, a gente tem que fazer uma solução personalizada para cada situação. Então, se a gente quer encapsular um determinado ativo, a gente tem que estudar aquele determinado ativo para desenvolver um processo específico para ele, para que a cápsula formada com aquele ativo, ele tenha o melhor desempenho possível, né? A gente pode estar utilizando uma cápsula desenvolvida para outra, para um ativo um ativo secundário, podemos, mas só que a gente não vai ter esse rendimento máximo que seria se fosse desenvolvido para aquele em específico, né? Então, a gente também tem como desafio as condições de processamento, porque a gente acaba incorporando essas microcápsulas no alimento, né? E esses alimentos costumam passar por processamento. Então, a gente tem que levar em consideração isso e muitas vezes eles acabam influenciando e se tornam uma característica negativa, né? Para estar utilizando as microcápsulas. A gente tem que levar também em consideração os materiais de parede, de revestimento. Nem sempre os materiais de parede que a gente tem, né? Eles têm as características que a gente precisa para desenvolver microcápsulas para estar utilizando na indústria de alimentos. Então, os polímeros eles podem não ter essas características que a gente precisa, então a cápsula não tem a característica apropriada para que a gente tenha uma estrutura que seja, de fato, né, beneficie o ativo que a gente quer encapsular. E acho que um dos principais seria a margem de lucro, né? Que além dos os alimentos são produtos que apresentam preços relativamente baixos, né, quando a gente compara com produtos farmacêuticos, cosméticos, e colocar uma microcápsula com um ativo em um determinado alimento aumentaria muito o custo e isso poderia inviabilizar a sua comercialização, tá? Bom, eu não vou me delongar muito nessa parte, porque foi o trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado, então, tipo, vou passar. Se vocês tiverem dúvida, aí no final eu volto e a gente conversa um pouquinho sobre, tá? Então, eu desenvolvi no doutorado um processo de microencapsulação para lipase, até que eu utilizei foi a gelificação iônica, tá? A gente acabou publicando 2 artigos com esse tema, eles estão disponíveis. O nosso objetivo era utilizar planejamentos experimentais para obtenção das melhores condições de encapsulamento da lipase, né, de arroba lipolítica, que é o microorganismo que a gente utilizou para produzir a enzima, né, utilizando a técnica de gelificação iônica e realizar uma completa caracterização da lipase encapsulada, né, que incluiu, no caso, propriedades estruturais, físico-químicas, cinéticas. Então, a gente fez todo um estudo para provar que essas cápsulas poderiam ser utilizadas, tá? Lembrando que o objetivo inicial da produção dessas cápsulas era utilizá-las no processo de maturação de queijo. Então, a gente queria desenvolver cápsulas que a gente conseguisse colocar na matriz e reduzisse esse tempo de maturação, tá?
No caso da gelificação iônica, a gente pode estar utilizando alguns biopolímeros. No nosso caso, a gente escolheu o alginato de sódio e a quitosana, tá? A quitosana ela foi utilizada porque normalmente quando a gente produz microcápsulas com alginato de sódio, a gente tem uns poros muito grandes dessas microcápsulas formadas e isso poderia permitir que a enzima, né, ela saísse dessa cápsula e a gente diminuir a eficiência de encapsulação. Então, a quitosana foi colocada junto com os materiais de parede para diminuir o tamanho desses poros e impedir que a enzima ela saísse durante o processo de encapsulamento, tá? Então, a gente tem aqui a estrutura do alginato, ele sai de algas marrons, e o alginato em si ele tem uma característica muito importante, que é a sua capacidade de formar gel quando ele é colocado em contato com cátions que tem característica bivalente ou trivalente. E isso induz o processo de gelificação. Quando a gente tem esse contato, né, acaba formando uma estrutura que seria uma ligação cruzada entre o alginato e esses íons, né, que a gente cria-se uma estrutura que a gente conhece como egg box, né. Então, essa ligação cruzada forma um aglomerado, né, que acaba englobando ali o material ativo e a gente tem a formação da microcápsula, tá? Bom, como todo processo, a gente teve que escolher as variáveis. Então, no nosso caso, a gente escolheu variar o alginato de sódio, né, que seria o nosso polímero, a quitosana, para diminuir os poros, né? Então, a gente variou a concentração também da quitosana. A gente utilizou planejamentos experimentais para isso. Se vocês tiverem curiosidade depois, podem estar me perguntando. A gente também variou a concentração do cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio seria a solução para fornecer os íons, né? Para ter essa interação, essa ligação cruzada de formar essas estruturas. E o tempo que essas estruturas ficariam em contato, né? Nessa solução de cálcio, que a gente chama de tempo de complexação. Então, a gente variou essas 4 variáveis e, a partir da análise estatística que a gente fez, né, a gente fez outro planejamento para a gente conseguir, de fato, a melhor condição para o encapsulamento da enzima e também que a gente tenha, para que a gente tivesse, né, uma enzima que fosse funcional, que a gente poderia conseguir uma alta eficiência em encapsulamento, mas a gente teria cápsulas com enzimas que não tinham atividade. Então, isso não é interessante para a gente. E acontece com muitos compostos que a gente possa vir microencapsular. Então, isso tem que ser levado em consideração. Bom, então, como a gente fez o processo de encapsulamento? No caso da gelificação iônica. Então, a gente tinha um extrato enzimático, a gente adicionou diferentes concentrações de alginato de sódio nesse líquido, né, que continha a enzima ali. Então, após essa solubilização, a gente colocou essa solução, né, com a enzima em uma seringa. Então, isso é um processo de gotejamento, como mostrei para vocês lá atrás. E essa solução era gotejada dentro de uma solução de cloreto de cálcio, que estava sob agitação, e a gente tinha a formação, na verdade, nesse caso, a formação das cápsulas é de forma instantânea, né? Então, a cada solução ia a formação. Se a gente tivesse de forma presencial, eu teria como fazer uma prática com vocês, mas aí, devido à pandemia, não teve como, né? Então, depois que a gente tem o gotejamento, né, essas cápsulas ficavam por determinado tempo na solução de cloreto de cálcio, e aí a gente tinha a separação das cápsulas e tinha um filtrado, né? O filtrado a gente usava para determinar o rendimento de imobilização, para saber se a enzima que estava na solução permaneceu na solução de cloreto de cálcio ou estava todo nas cápsulas que foram formadas, né? A gente tinha um experimento controle para garantir, né, que a solução de cloreto de cálcio ou polímero não estava interferindo na atividade da enzima, tá? Bom, a gente também fez estudo de reuso, como a gente está trabalhando com a obtenção de um biocatalisador, se vocês não sabem, é uma das principais características quando a gente desenvolve um biocatalisador é estudar o seu reuso, né?
que acho que é a principal finalidade. Então, a gente submeteu essas cápsulas a reações de hidrólise por vários ciclos, né? E a gente media a atividade para ver se a atividade que estava na enzima após cada ciclo, né, se ela iria ser perdida. A gente fez caracterização também do tamanho, né? Isso foi diâmetro médio, microscopia eletrão de varredura para ver a morfologia, né? Difração de raio-x para ver o grau de cristalinidade ou a morfosidade do material, potencial zeta. A gente também determinou o pH ótimo, né, da enzima, da enzima que estava na microcápsula, né? A gente determinou também a temperatura. Eu não vou entrar muito em detalhe, depois, se vocês quiserem, a gente volta, tá? A gente também determinou a temperatura ótima, tá? Da enzima encapsulada. Fizemos também estudo de estabilidade, que é muito importante quando a gente está trabalhando com material ativo, né? Pode ser um antioxidante, pode ser uma enzima, né? Como foi o meu caso, então a gente tem que testar a estabilidade. Então, a gente estou a termoestabilidade após o encapsulamento, né? Estabilidade de estocagem, então utilizamos diferentes condições ambiente, congelamento, refrigeração. E aí, passando para os resultados, né? Logo de início, a gente vê o quanto que as variáveis de encapsulamento elas são importantes, né? Logo de cara, todas elas foram significativas estatisticamente, então significa que todas elas tinham alguma importância no processo, né? Nas respostas que a gente escolheu, que no caso era a atividade da enzima, o rendimento de imobilização, né? E a atividade da enzima depois do processo de encapsulação. Então, a gente fez outro planejamento, que seria um planejamento de otimização, que seria um delineamento composto central rotacional. E aqui a gente pode ver o quanto que variou, né? Desculpa, o rendimento de imobilização, quanto variou o rendimento de imobilização, né? Que variou de 90 a 99, então a gente teve um alto rendimento de imobilização, mas só quando a gente olha para a atividade da enzima na cápsula, a gente notou valores que variam de 4 a 270. Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente tem cápsula que apresentou um alto rendimento de imobilização, ou seja, toda a enzima que tinha ali foi encapsulada, só que, de alguma forma, houve uma interação entre o material que a gente usou para encapsular e isso fez com que a enzima perdesse atividade. Então, a gente tem um alto rendimento de imobilização, mas temos uma cápsula que não é funcional. Então, essas variáveis são muito importantes quando a gente está estudando um processo de encapsulamento. Tá? Estou mostrando só para vocês, se algum dia vocês forem desenvolver algo do tipo, para vocês terem essa ciência, tá? Aí a gente fez toda a análise estatística, né, para conseguir os modelos. Aí, no caso 1, que era por rendimento de imobilização, a gente conseguiu aí um modelo com R de 88. Já para a atividade da lipase imobilizada, né, a gente conseguiu um R abaixo de 50%, que não é tão legal, mas isso ocorreu por conta daquela variabilidade, né, de 4 a 270, então a gente não tem modelo que prevê esse tipo de alteração. Então, mesmo assim, né, mesmo com essa variação, a gente decidiu utilizar esse modelo para a gente fazer um processo de otimização que a gente conhece como função de desejabilidade, né? O software que a gente usa para fazer essa análise estatística, ele calcula, quando a gente tem mais de uma variável resposta de interesse, condições para que a gente consiga o melhor dessas duas respostas, né? Ou 3 respostas, ou 4 respostas, dependendo do que você tem, né? Então, para esse caso, né, a gente nota que o programa ele deu para a gente as condições que a gente precisaria ter, né, que está aqui nessas caixinhas vermelhas na parte inferior, para a gente conseguir o máximo possível, né, tanto de rendimento de mobilização quanto de atividade na cápsula. Então,
se a gente desenvolvesse essa cápsula nessa condição, a gente iria obter, né, uma microcápsula com esse perfil de resposta, né, 99% de imobilização e 150% de atividade. Bom, aqui a gente fez o estudo de reuso, né, logo, a gente percebeu que logo no início a gente teve uma grande perda, né, da atividade. O que a gente acreditava que a enzima estava saindo da cápsula, mas depois que a gente fez um outro estudo para avaliar o produto, né, que na verdade a gente utilizou uma reação que usa o paranitrophenil-laurato, né, então a gente tem um paranitrophenol mais o ácido graxo laurato, então a enzima cliva, né, e libera o produto, no caso, que seria o paranitrophenol. Então a gente notou que a gente não precisava do tempo de reação máximo, que era de 10 minutos, para ter a completa liberação, no caso, a liberação máxima do produto no meio. E esse perfil ele foi caindo ao longo dos ciclos, né, que a gente utilizou, só que não tão rápido como ocorreu com a atividade, né? Porque a gente acredita que tenha produto ali no sítio ativo da enzima encapsulada, né, que tenha substrato, e então a atividade ela tende a se tornar reduzida, né, apesar de que se a gente deixasse ali o maior tempo de reação, a gente conseguiria, né, hidrolisar o máximo possível, né, do substrato. Aqui tá eu trouxe só para vocês verem como ficou, né, as microcápsulas após o processo desse processo de extrusão, né, que também é característico como processo de extrusão, o gotejamento. Então, após esse gotejamento, a gente levou para o liofilizador, e aí a gente teve essas microcápsulas secas, né, a gente vê enormes cavidades na estrutura da microcápsula. Isso foi interessante para a gente, porque quando a gente quando tem essas cavidades, né, a gente aumentou muito a área superficial, então isso permitiu que a gente conseguisse uma atividade muito maior, né, em relação à cápsula úmida. É claro que tipo, a gente tem a diferença de peso, mas mesmo assim a atividade foi muito superior à da microcápsula úmida. Aí, em relação a desculpa, se o material é cristalino ou amorfo, né? Já que não vai sair mesmo. Então, a gente vê que os materiais que são utilizados para compor a cápsula, eles têm esse perfil cristalino, né? Mas quando a gente teve a microcápsula formada, a gente tem um perfil amorfo, desculpa, mas quando a gente teve a microcápsula formada, a gente teve um perfil bem mais cristalino, né? Que na verdade foi devido à formação de cloreto de sódio, né? Que quando a gente faz o processo de encapsulamento utilizando alginato de sódio e cloreto de cálcio, né? A gente tem uma troca iônica entre o sódio e o cálcio e ocorre essa ligação cruzada, né? Então esse sódio ele ficou preso, esse sódio que saiu da cadeia do alginato, né? Ficou preso dentro da estrutura e deu essa característica, né? Da presença de sódio, né, do cloreto de formação de cloreto de sódio, já que também tinha o IUCl na solução, né. Outra coisa que a gente observou foi o deslocamento do pH ótimo e da temperatura ótima, que é normal, né, quando a gente faz o processo de mobilização de enzima. Esse foi, acho que foi um dos resultados mais interessantes, porque foi quando a gente avaliou a estabilidade em diferentes condições, né, ambiente, refrigeração e congelamento. E aí a gente observou que com 15 dias, né, a enzima que estava armazenada sem ser encapsulada, ela perdeu toda a atividade já com 15 dias, enquanto que a que estava encapsulada em temperatura ambiente, a gente teve uma atividade maior que 50%, né? Então, assim, e essa atividade ela permaneceu aí, depois de 75 dias, com em torno de 40% da atividade. Foi um resultado bastante interessante. Em relação às outras condições, né, a microcápsula sempre apresentou resultados superiores à enzima que foi armazenada na forma livre, né? Bom,
Eu passei de forma rápida, porque para não ficar chato e tal. Então, a gente tem algumas considerações finais, que eu acredito que seja interessante para a gente, que são elas, né? Como seria para a gente fazer o processo de encapsulação, o que a gente deveria levar em consideração, né? Como só para relembrar, igual eu falei anteriormente, tem que levar em consideração aí as propriedades do núcleo, né? Se ele é líquido, sólido, se ele é volátil, né? O requisito da aplicação seria o alvo, o alimento-alvo, o material encapsulante escolhido, se você escolher um material em específico, né? E não tem como mudar, então você tem que ajustar o processo daquele material. As propriedades que se deseja na microcápsula, que é um pó, o tamanho, né, a estrutura, a morfologia, e o processo tem que ser desenvolvido levando em consideração sempre o aumento de escala, porque pode ser desenvolvido em laboratório, mas se não tiver como escalonar, então não é um processo que apresenta nenhuma viabilidade do ponto de vista industrial. A gente não pode esquecer dos aspectos econômicos do sistema, né, que é o que vai delimitar se esse produto vai poder ser comercializado ou não. E, por fim, né, muitas vezes, né, o que define se um material vai ser comercializado ou não é a tecnologia em si, mas o custo, né, o quanto que esse custo dessa nova tecnologia vai interferir no valor final do produto, né. Então, isso são coisas que são importantes a ser levadas em consideração. Era isso que eu tinha para passar. Eu tentei fazer o máximo assim, que eu consegui, né? Com o tempo que eu tinha, porque eu estava meio apertado esses dias. Mas espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e, se tiverem dúvidas, podem falar, por favor. Dejanildo, muito obrigado. Queria agradecer já antes das perguntas começarem. E se você quiser pegar uma água, dar uma relaxada um pouquinho, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aí à Tem uma vontade. aguinha aqui. Beleza. Tá bom. Galera, qualquer pergunta aí, à vontade, podem colocar, se quiserem abrir também o microfone para perguntar. Eu tinha uma curiosidade vou deixar a galera mandando mensagem, mandando perguntas aí, mas eu tinha uma curiosidade em relação ao seu pós-doutorado, que você falou que você ia continuar, né, na FRJ. Sim. Você vai continuar fazendo o uso da técnica da gelificação iônica? Vai tentar mudar, já que você está Não, buscar uma redução na... não, porque na verdade, como eu estou visando um processo mais industrial, eu optei por trabalhar com spray dry, né? Então, eu vou fazer a emulsão e aí vou usar o spray dry para estar obtendo as cápsulas no final, Entendi. tá? Parece que o pessoal não tá com muitas perguntas. Não, tranquilo. Deja, você falou aí de várias aplicações, né, que podem ter na indústria, mas qual você acha que tipo é uma das mais importantes que tem hoje na indústria de alimentos que utiliza, né, a técnica de microencapsulação? Você perguntando qual tecnologia que seria assim, teria maior Não, tipo, possibilidade de ser utilizada? qual produto que é mais conhecido que utiliza essa técnica? Eu conheço, por exemplo, microcápsulas, né, obtidas de ômega 3, né? Já existe, que o pessoal aplica em alimentos, que inclusive utiliza spray dry, né? Por isso que eu coloquei, que eu falei em mais detalhes, né? Já que é uma técnica que já é bem consolidada no sentido de equipamento, de processo em si, mas já existe algumas sim, por exemplo, microcápsulas contendo probiótico, microcápsulas contendo
óleo essencial. Então já existem essas tecnologias, elas não são tão difundidas porque acaba aumentando um pouco o custo do processo, né? Como eu falei, tipo, alimento por ser um produto normalmente que apresenta baixo custo, né? Numa quantidade no final, então acaba que nem todo consumidor está disposto a pagar, mesmo que tenha determinados benefícios, né? Mas já existe. Entendi. Bom, obrigada. Nada. Dá mais uma chance aí para se alguém quiser fazer uma pergunta pro Adrianildo. Bem, muito obrigado. A galera mandou aqui o agradecimento pelo chat também, falou que foi ótimo. É uma informação, é uma técnica que, honestamente, eu nunca tinha visto muito profundamente. Eu já li um pouquinho, mas nunca tive esse conhecimento, então eu agradeço bastante também. E a gente mandou aqui pelo chat, galera, o link para o formulário dos envios dos certificados. Queria agradecer a todos a participação. Alexandre, se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar. Só agradecer mesmo o convite, né? Então, me mantém à disposição, né? Para caso alguém tenha alguma dúvida, tenha algum interesse, né, de algum dia trabalhar com isso, eu vou estar lá no laboratório na IKEA, então, se quiserem é só me procurar. A Karen tem meu contato, é só me procurar, tá? Maravilha. Então, muito obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigado pela participação, pessoal. Uma boa noite.